Aleluia, queridos. Eu quero convidar você agora a estar abrindo comigo a palavra de Deus no livro de Gênesis 5, Gênesis 6, capítulo 6 e versículo 6. Gênesis 6, capítulo 6 e versículo 6. Amém? Aleluias. E diz assim, então, a minha linguagem é uma linguagem diferente a minha. Diz assim: e o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei, sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante de Deus. Agora pula para o versículo de número 18. Com você, porém, ele está falando com Noé, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal, de cada espécie de animal que rasteja pelo chão, virá até você para que os mantenha com vida. Cuide bem para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente como Deus havia lhe ordenado. Amém, queridos? Pode se sentar na presença do Senhor. Eu estava falando com Deus para trazer uma palavra, mas uma palavra que não vem de mim, uma palavra que venha do Senhor. E essa palavra o Senhor colocou falando fortemente no meu coração, e Ele me falava sobre a vontade perfeita de Deus e as medidas de Deus, o propósito de Deus. E a Bíblia aqui vai dizer que nos tempos de Noé, a Bíblia diz que Deus encontrou a terra cheia de pecado. O pecado tinha tomado conta da terra. As pessoas estavam vivendo dentro do pecado. Havia matança, havia ódio, havia tudo aquilo que você possa imaginar, tudo aquilo que você possa pensar de tipos de pecado, pessoas matando pecados, traições, pessoas orgulhosas, pessoas que maquinavam mal umas contra as outras. E quando Deus desce, olha para o pecado desse povo, a Bíblia aqui vai dizer que Deus, ele se entristeceu, ele teve tristeza com aquilo que ele estava vendo. O primeiro ponto que eu te digo é que aqui mais uma vez prova que Deus, ele tem sentimentos. A própria Bíblia disse que ele teve tristeza. Ele tem sentimentos porque a Bíblia diz que ele se arrependeu de ter criado a raça humana. E quando ele tem essa tristeza no coração, ele vai procurar e vai buscar um homem. Ele decidiu: eu vou eliminar todo esse povo aqui da terra. Não vai ficar ninguém. Inclusive, vou matar todos os animais que estão sobre essa terra. Ele tomou uma decisão. Agora o decreto de Deus é de uma morte em massa daquilo que ele mesmo criou. E como deve ter doído no coração de Deus, ele tem que eliminar aquilo que ele criou para ser dele, para ter comunhão com ele, para andar com ele. A própria terra que ele deu para que o homem pudesse habitar e pudesse dominar a terra. A terra, eu vejo a terra cheirando, exalando o cheiro de pecado, odor de pecado, de sujeira, de impiedade, de maldade, de consuficiências da carne. O povo está totalmente agora corrompido nesse tempo. Então, a consequência desse povo é a morte. E eu quero dizer para você que nos dias de hoje ainda, a Bíblia diz que a consequência do pecado nos leva à morte. Por quê? Porque quem vive no pecado não terá direito à vida eterna. A vida eterna é para aqueles que se arrependeram e confessaram a Cristo. Mas aqueles que vivem no pecado já estão mortos, morrendo espiritualmente. E muitas vezes o pecado traz também uma morte carnal. Porque muitas vezes é por causa do
que habitava no meio desse povo, Noé achou favor diante de Deus. Deus olha para a terra e quando vai destruir diz, mas tem um homem justo aqui nessa terra. Esse homem, ele se chama agora Noé. Ele encontra um favor diante de Deus. Deus vai até Noé e diz assim, Noé, eu decidi fazer algo. Eu não aguento mais o que esse povo está fazendo aqui, Noé. Eu não vou aceitar mais esse tipo de pecado. Eu destruirei toda essa terra, Noé. Ele dá uma ordem para Noé. E aí, Noé ouviu a voz de Deus. Noé ouvia a Deus, porque a Bíblia vai dizer que Noé andava com Deus. Quantas pessoas dizem, eu quero tanto ouvir a voz de Deus? Quantas pessoas dizem, como eu queria ter clareza, como eu queria ouvir a Deus como a fulaninha ouve, como eu queria ouvir a Deus como aquele pastor ouve a Deus, e qual é a chave, qual é o segredo para ouvir a voz de Deus? Porque você sabe que 3 vozes ou mais falam e ecoam dentro de nós. A voz da nossa alma, o diabo também fala conosco o tempo inteiro. Existe também a voz de Deus, uma voz que ecoa, mas é a voz de Deus. Qual é a chave, o segredo para que eu ouça a voz de Deus? A própria Bíblia vai dizer, Noé ouviu a Deus porque ele andava com Deus, ele era íntimo de Deus, porque ele também, a Bíblia diz, era um homem justo, por isso ele encontrou o favor de Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus, então tenha comunhão com Deus, ande com Deus, faça aquilo que agrada a Deus e que Ele olhe para você e diga, aqui vai um homem justo e aqui vai uma mulher justa. Mas não era só ouvir a voz de Deus, precisava também fazer aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. Deus disse para ele, agora você vai construir uma embarcação, uma arca, deste tamanho. Deus ele vai dar as medidas para ele. Noé, é dessa medida, é esse tipo de material que você vai usar na construção da arca. Essa é a largura, essa é a altura, essa é a profundidade, milimetricamente foi calculado por Deus. Por quê? Porque só Deus, em toda a sua sabedoria e inteligência, poderia fazer com que uma arca cheia de animais pudesse flutuar sobre as águas. Homem nenhum conseguiria fazer isso, aquilo que Deus fazia, mas ele tinha o cálculo, ele estabeleceu o modo que tudo ia acontecer. Então ele dá as medidas para Noé. Eram as medidas de Deus. A Bíblia vai dizer que a partir daquele momento Noé começou a construção dessa embarcação. A ordem de Deus é, Deus definiu quem vai entrar na arca. Talvez Noé pensasse assim, bom, se eu vou fazer a arca, eu coloco quem eu quiser. Você acha que a família de Noé se limitava a ele, seus 2 filhos, as 2 noras, a sua esposa? Não. Com certeza ele tinha primos, primas, com certeza ele tinha amigos íntimos, com certeza ele tinha alguém que todo dia tomava um chimarrão com ele, que sentava para falar de Deus, que orava com ele, que se ajoelhava diante de Deus. Mas ele não podia estabelecer quem entrava na embarcação, porque a embarcação não era dele. Deus estabeleceu. São apenas estes animais, um macho e uma fêmea de cada espécie, os que andam na terra, os que rastejam pelo céu e os pela terra e os que voam pelo céu. Ei, tudo é estabelecido minuciosamente por
te basta. É pela minha palavra que você vai ser salvo. É pela minha palavra que você vai crer e vai praticar aquilo que eu disse. Noé creu sem evidência. É muito fácil. A gente crê quando o antepassado já viveu. Seria muito fácil para Noé crer. Assim o Espírito Santo falava comigo nessa tarde. Seria muito fácil para Noé crer se o antepassado dele também tivesse passado por um dilúvio e todo mundo tivesse morrido e uma embarcação tivesse salvado o povo. Mas isso não aconteceu. É muito fácil quando a gente está com uma enfermidade mortal e alguém lá atrás já foi curado. Eu digo para você, olha, tinha alguém na minha casa que foi curado da mesma doença. Você se alegra, você tem fé agora para ser curado também, porque alguém já viveu isso que você está vivendo e alcançou vitória. No caso de Noé, ninguém tinha vivido ainda dilúvio na terra. Ele não tinha ninguém para ajudar na sua fé. Ele não tinha ninguém que tivesse passado pela mesma história que ele passou e agora servisse de exemplo para ajudá-lo a manter a sua fé firme em Deus. Mas mesmo com nenhuma evidência, mesmo que o tempo não apontasse para o dilúvio, bastou a palavra de Deus dizendo: eu vou destruir a terra. Basta para mim e para você o que a palavra dele disse, e não a evidência ou aquilo que o homem tem dito para você. Basta a palavra que saia da boca de Deus para você. Ei, eu vou falar hoje, o Senhor mandou falar, querido. Eu não vim aqui para brincar de ser amadora nem pregadora. Eu quero dizer algo para você. Pare de ficar esperando o sinal que você está esperando e reage pela fé. Para de ficar toda hora pedindo para Deus, usa alguém para falar comigo, Senhor. Faz um sinal na terra e no céu. O Senhor está dizendo, a minha palavra ainda não te basta. Aquilo que eu sou, que já mostrei que sou e que posso fazer, isso ainda não te basta para que você venha se levantar pela fé e venha cumprir o teu chamado e venha ganhar a tua casa para Jesus. Será que isso não basta para você? Ah, mas se tu não me fizer um sinal hoje, Jesus, então não vou no culto. É sinal que não é para mim e para Jesus. Ah, se tu não me der um sinal, então é porque é para me deixar com meu marido, da minha esposa. Se não me der um sinal, Jesus, é porque tu não está comigo. Isso é pensamento de incrédulo. Isso é pensamento de quem não conhece a Deus. Pode sim pedir um sinal. Senhor, se tu queres, eu sei que tu pode me trazer um sinal. Mas se tu não me trouxeres um sinal, ainda assim eu sei que a tua graça me basta, que tu estás comigo por onde eu for, e eu vou romper, eu vou viver, eu vou ganhar minha casa, eu vou ganhar minha família, eu não vou retroceder, eu vou continuar, porque tu é comigo, Senhor. Noé vai e constrói uma arca. Imagina que está todo mundo rindo, eu imagino. Está todo mundo debochando. E está todo mundo dizendo, Noé está ficando louco, chegou numa idade agora. Acho que ele tinha 86 anos, não me lembro bem. Chegou numa idade agora, Noé está ficando meio louco, está dizendo que vai chover agora. Quantas vezes você se levanta, meu Deus, para dizer, para fazer, meu Deus, para fazer algo que Deus falou só para você. Algo que Deus te falou em particular. E quando você começa a fazer, todo mundo olha para você e diz, está ficando louca. Tá fora de si, agora está gritando, está pulando, agora está dizendo que Jesus salva, agora está dizendo que não bebe mais, não fuma mais, agora está dizendo que é de Cristo, que é isso, que é aquilo. Quantas pessoas levantam para caçoar você? Mas você permanece. Nós permanecemos em Cristo, além daquilo que os outros digam. Permaneça fazendo aquilo que Deus te pediu para fazer. Sabe por quê? Porque quem não acredita em você não acredita porque não ouviu o que Deus disse para você no particular. Porque o que Ele tem é contigo. Sabe por que muitas pessoas não acreditam quando a gente diz que Deus vai fazer o que de fato Ele nos falou? Porque essas pessoas não ouviram aquilo que você ouviu. Então não se importe. Não fique triste quando alguém não crê, quando você diz, Deus me disse que eu vou chegar lá. Deus me disse que eu vou romper, que eu vou crescer. E aí tem gente rindo, não te importa o que eles falam, porque você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Noé construiu a embarcação nas medidas de Deus, e o que o Senhor falava comigo é assim,
medida. Como, Deus? Eu que estabeleço a maneira. Eu que estabeleço a medida, comprimento, largura, altura. Eu estabeleço quem fica dentro e quem não fica. Se Noé tivesse saído fora das medidas daquela arca, ele não teria tido sucesso. Ele não teria tido êxito. Sabe por quê? A arca era para salvar. Mas ao invés de salvar, ela serviria para a morte. Porque se ele saísse da medida exata de Deus, a arca não ia flutuar, a arca não ia conseguir cumprir o propósito. Se ele sai da medida de Deus, todos os animais não iam caber na arca. Imagina se Noé cai na besteira de dizer assim: vou colocar mais 2 metros para cá e vou colocar mais 2 janelas para cá para ter mais conforto. E se ele colocasse as medidas dele na arca? As medidas do homem nunca trarão sucesso para a sua vida e nem para a sua família. As medidas do homem nunca vão salvar você. Mas quando você entra nas medidas de Deus, quando você cumpre com as medidas e os critérios que Ele estabeleceu, a arca da sua vida vai salvar não só a você, mas salvará também a sua casa e a sua família. Deus me dizia: são as minhas medidas, é do meu jeito e não do teu jeito. É como eu estabeleci na minha palavra, não é como você deseja alargar um pouco mais, dizer: não, eu vou fazer um pouquinho diferente, não, aqui eu vou fazer um pouquinho do meu jeito. Não, esse teu jeito, essa tua medida vão fazer com que a arca da sua vida venha naufragar. Mas as medidas de Deus não erram, as medidas de Deus não falham, porque está tudo contado e controlado por Ele. A medida dele vai trazer sucesso para você em todos os âmbitos da sua vida. Ei! Aleluia! A arca representa proteção sobre Noé. Entra com a tua família. A arca representa proteção. A proteção é destravada com a obediência. A obediência de Noé ao construir a arca sob os critérios de Deus. Ei, essa arca representa a sua casa, a sua família. Construa a sua casa sob os critérios e as medidas da palavra de Deus. Você quer ter sucesso na sua casa, na sua família? Você precisa analisar todas as medidas e os critérios de Deus para que a sua embarcação continue flutuando e seja protegida pelo Senhor. Deus não faz aquilo que Ele mandou que eu faça. E segundo a medida dele, Ele diz: vocês precisam obedecer. A obediência traz a proteção. A obediência de Noé dentro da arca trouxe uma arca como uma proteção não só para ele, mas para a família dele. A Bíblia não diz que os filhos de Noé eram justos, mas por causa de um justo numa casa, uma família foi salva. É por causa de você. É por causa de você. E talvez você diga assim: filha, eu não sou o suficiente. Eu ainda sou fraca. Eu sou falha, Senhor. Tenho um monte de defeitos, mas o Senhor está dizendo: é você que eu estou levantando com as tuas fraquezas e com os teus defeitos. E o Senhor salvará a ti, mas também tu tens pedido pela tua família e pela tua casa. O Senhor salvará a tua casa. É você mesmo, filha, é você. O Senhor vai salvar a tua casa. O Senhor está dizendo: você precisa se levantar para tomar as minhas medidas sobre a tua arca, e a sua casa será salva, aleluias. Oh, aleluias. Eu quero dizer algo para você. Por causa da desobediência de uma terra inteira de homens e mulheres, houve morte. Mas por causa de um justo obediente, a família dele foi salva, e uma espécie de cada animal foi salvo. É por causa de você, oh Deus, que o teu trabalho vai ter salvação lá no meio. É por causa de você que os teus parentes vão vir para Jesus. É porque a bênção está sobre você. É porque Ele olha para você e diz: aqui tem um justo, e Deus se agrada na justiça dele. Deus se agrada em quem anda em obediência a Ele, aleluia. Esses são protegidos. O dilúvio veio, o dia não veio, mas você vai flutuar com
descansar. Deus vai destruir, eu vou descansar. O que aconteceria com Noé? Deus não mandaria o dilúvio por causa de Noé? Não. Deus mandaria o dilúvio. Noé seria morto com a sua família. O que aconteceria com ele? Ele seria morto. Mas a obediência fez com que a família dele fosse salva. Está pegando a chave? A obediência, aquilo que ele ouviu, fez com que a família dele e ele fossem salvos. E tem muita gente, eu vou falar. Ontem à noite o Senhor dizia assim para minha filha: tem muita gente se gabando e dizendo por aí que não ouve a minha voz. Tem muita gente por aí dizendo que sabe a Bíblia de cor, de Gênesis ao Apocalipse já leu 5 vezes. Tem muita gente dizendo que ora 2 a 3 horas por dia, filho. Tem muita gente dizendo que está jejuando. Tem muita gente que está dizendo eu sei os versículos da Bíblia de cor, mas não me obedecem. Esses morrerão, Senhor disse. Esses morrerão, porque viverão aqueles que obedecem, que oram, jejuam, ouvem a Deus e obedecem aquilo que Ele diz. Não adianta vir para o culto e sair lá e continuar fazendo tudo errado. Não adianta saber aquilo que é correto e não praticar. O Senhor disse, ao invés de se gabar do tempo de oração e do tempo que passam achando que estão na minha presença, vocês deveriam se orgulhar de viver de forma correta que me agrada, de fazerem a minha vontade, de obedecerem a minha palavra. Esses receberão a vida eterna. Não aqueles que se gabam daquilo que eles são, mas aqueles que me conhecem como quem eu sou na vida deles. Ei! Nós não somos salvos por obras, por aquilo que a gente faz, nem pelo tempo que a gente passa na presença dele. E logo se percebe quem anda em obediência a Deus. Quem anda em obediência a Deus cumpre aquilo que Deus diz. Não é questão de ouvir, é questão de obedecer. Porque a Bíblia, até o diabo agora está ouvindo o que eu estou pregando. O inferno está ouvindo o que eu estou falando aqui. Mas do que adianta? Se ele vai para o céu? Não, porque ele ouve e não se arrepende. Mas o Senhor Jesus está dizendo: arrependei-vos e sabei que eu sou Deus. Voltam-se para mim, eu os perdoarei e lhes levarei para a vida eterna. Aleluia! É questão de ação. Ação. Tem coisas que você ora e não acontece. Chama quem for aí para orar por você e nada acontece. Por que não acontece? Porque você precisa analisar se a sua casa está dentro das medidas de Deus. Quando a gente vem para Jesus, a gente vem com uma arca que é a nossa casa. Está uma bagunça lá dentro. A gente construiu do tamanho que a gente quis. A gente deu um espaçamento do tamanho que a gente quis. E dentro do espaço que a gente deu, entrou tudo quanto foi coisa. Pornografia, pedofilia, entrou tudo quanto foi coisas que não agradavam a Deus. Mas quando a nossa arca começa a vir para a presença de Deus e começa a ouvir a voz de Deus, a nossa arca precisa estar alinhada nas medidas dele. Agora eu começo a alinhar a minha arca e digo assim: isso aqui não faz mais parte da minha vida. Para cá. Isso aqui não faz mais parte da minha vida. Sai da minha arca. Então eu começo a alinhar a minha arca conforme os critérios da palavra de Deus. Então a bênção, a mão de Deus vai estar sobre a minha arca. Pastora, mas eu ainda tenho visto outra coisa. Não te preocupe, querido. Deus te ama igual, vai te usar igual. Ele vai trabalhar isso no seu coração. Não se culpe. Queridos, nunca se culpem em dizer assim: eu não vou para Deus porque eu ainda cometo tal pecado. É daí que você e eu temos que vir. É daí que nós sabemos que precisamos de Deus. A Bíblia não é um lugar para pessoa santa. A Bíblia é um lugar para pecadores que se arrependeram. Você não entendeu. É um lugar para mim e para você. O que nós não podemos é viver uma vida inteira em pecado, dando desculpa para os nossos erros. O que nós precisamos é vir, enquanto a gente ainda não foi liberto de algumas coisas, na presença dele: me ajuda, Senhor, me liberta, Senhor, tira isso do meu coração, Senhor, eu não quero mais ser assim. Nunca deixe de vir, porque o diabo, ele sempre vai tentar nos atacar dizendo: o que você quer lá? Olha para a sua vida, você está em pecado. Aí a pessoa não se sente digna de vir na casa de Deus. Como que você não se sente digna? Ele disse: eu vim para os pecadores.
a ser limpa e começamos a andar segundo a vontade de Deus. Não adianta ouvir a palavra e não cumprir. Você vai perder o seu tempo. Eu preciso te advertir disso. Você vai perder o seu tempo se você vir e não cumprir. Aí você diz: vem alguém aqui na minha casa, ora por mim, ou aqui, ou ali, ou na igreja. Eu vou dar um exemplo. A pessoa está com um problema no casamento. A mulher arrumou as malas, está indo embora de casa. E aí a mulher está com as malas embora, quer ir embora de casa. Chama o pastor lá: pastor Carlos, olha aqui, olha pastor. Meu Deus, olha aqui as malas do meu marido, começa a ungir a casa. Unge até essa roupa de mala dele aqui, pastor profetiza. Pastor Carlos vai lá, dá 3 pulos, dá um grito, só o demônio foi embora. Depois você liga para o pastor Carlos assim: mas ele foi embora igual, pastor, ela foi. E aí o que o pessoal diz? Ah, esse pastor não deve ter unção. Ah, mas aquele pastor, aquela pastora Tati está em pecado, porque ela orou e não aconteceu nada. Sempre a gente tenta colocar a culpa em alguém, mas está na hora da gente olhar para a nossa vida e para aquilo que a gente faz, para as medidas que nós temos tomado. O pastor vai, ora para a mulher não ir embora de casa, mas o marido continua maltratando a mulher, traindo e fazendo mal para ela. Você primeiro precisa mudar suas atitudes. O pastor vai, ora por você, e agora você precisa mudar as suas atitudes, porque Deus não vai vir ali no seu lugar mudar as suas atitudes. O demônio é mandado embora, mas você precisa fechar as brechas, as legalidades por onde ele entrou. Aí depois volta para a oração e diz que nada aconteceu. Não aconteceu, você mudou. Você tomou uma atitude diante daquilo. Ah, pastor, olha aqui, eu quero um emprego. Sim, vai lá, está abençoado, vai receber o emprego. Daqui um mês, pastor, nós estamos passando fome aqui em casa, eu estou desempregado. O pastor pergunta: você foi atrás de emprego? Não fui. O que você pode fazer? Qual a atitude que você precisa tomar? Noé ouviu e tomou uma atitude. Todos os dias que tem culto aqui, você ouve uma palavra de Deus. Se você pegar essa palavra e colocar essa palavra em prática dentro da sua vida e dentro da sua casa, querido, você vai romper, você vai viver milagres da sua vida. Você vai ao médico. Muita dor de estômago. Ó, doutor, estou com muita dor de estômago. Você está 3 dias com dor de estômago, não consegue mais comer, está vomitando. Vou trazer um exemplo simples. Você está passando mal, você não sabe mais o que fazer. Você vai o quê? Procurar um médico. Chega lá no médico, você vai dizer: olha, doutor, eu vim porque eu estou com dor de estômago, eu vim porque eu estou passando mal, o doutor olha para você, ouve o seu caso, agora ele pega uma receita, olha para você com o diagnóstico, ele diz assim: olha, a partir de hoje, você não pode comer mais nada com gordura. Se você não comer mais gordura, você está bem, pode viver a sua vida normal, pode ser feliz, está tudo bem. Você vai para casa com a receita. O que você vai fazer? Vai continuar comendo coisas com gordura e passando mal e ficando de cama e vomitando? O que você faz quando vem do médico com a receita dele? Você vai lá, já avisa a família e diz: a partir de hoje na minha dieta, a fritura não faz mais parte da minha dieta. A partir de hoje, a fritura que era tão saborosa, eu vou substituir ela por outro alimento tão saboroso quanto ela. Mas isso aqui, a partir de hoje eu não como mais. E você vive bem, você vive feliz. A sua vida continua, a sua vida não acabou. A mesma coisa é com Jesus, porque Ele está sempre dando uma receita. Ele está sempre falando o que você deve fazer para todas as áreas da sua vida que você vive. Tem uma receita de Deus para você. Quando você vai para casa na igreja com a receita, o que você faz com essa receita? Coloca no bolso, esquece, lava na máquina, espedaçou e ela apagou da sua vida. O que você faz com essa receita? Você esquece quando entra no carro aquilo que Deus disse e já começa a brigar, já começa a fazer coisas, já começa a pecar e fazer o que não agrada a Deus. Você ouviu do médico que a sua vida ficaria melhor. Você tem ouvido de Deus que se você deixar o pecado, a receita de Deus é essa: deixa o pecado, deixa tudo aquilo que não me agrada. Então a minha proteção estará sobre você, vocês terão salvação, vocês não morrerão, vocês terão vida eterna. Mas vocês precisam deixar essas coisas. O que você vai fazer hoje? De uma coisa eu tenho certeza: você vai arrancar o pecado hoje da sua vida e nunca mais ele vai voltar. Porque hoje você sai daqui com essa palavra de Deus no teu coração. Essa receita você vai todos os dias da sua vida tomar desse remédio. E o maior remédio que cura, que salva e liberta é a própria palavra de Deus. Ele quem escreveu toda essa receita aqui para você. Não guarde ela no bolso, não guarde ela debaixo do seu travesseiro, não deixe ela ser lavada na máquina, esqueça-se dela. Essa é a receita mais preciosa que você tem levado. É a palavra de Deus sobre a sua vida.
é verdade. Não é difícil só para você, é para todo mundo. Porque o diabo sabe que quando nós praticamos aquilo que nós ouvimos, nós temos vitória em Cristo Jesus. Não é salvou a si mesmo e salvou também a sua casa. Havia, a Bíblia diz havia, já vai encerrar. Havia um homem justo. Agora para e pensa comigo. No meio de uma terra, aonde olha para lá tem um matando o outro, aonde olha para cá tem gente se prostituindo, aonde olha para cá tem pecado, um passando a perna no outro, tem um roubando o outro, um está dormindo com a esposa do outro, filhos estão tendo relações com os pais com os filhos, o mundo perdido, pecado, corrupção. Havia um homem justo. O Senhor te trouxe aqui para dizer para mim e para você hoje que é possível viver nessa terra cheia de pecado e se encontrar justo. É possível trabalhar no meio de pessoas incrédulas que estão todo o tempo alimentando os desejos da carne e você continuar justo diante de Deus e dizer: isso não faz parte da minha vida. É possível andar por onde você andar e ver tanta corrupção, tanta dor e tanta tristeza e você continuar sendo justo diante de Deus e você está separado para Deus no meio daqueles que estão no pecado. É possível. É possível, queridos. No mesmo ambiente aonde Deus matou e destruiu a terra, Ele também salvou aquele que era justo. Nesse mesmo ambiente que muitos estão e que talvez venham perder a vida, você vai ser salvo e a sua família também vai ser salva para Jesus. Mantenha-se justo. Mantenha-se justo. Às vezes a gente dá tanta desculpa. O Senhor está mandando falar isso. A gente dá tanta desculpa para o erro, para o pecado. Você é responsável pela arca da aliança, arca da presença, pela arca da sua vida, aleluia, que é a sua casa. Mas tem gente que está dizendo assim: ai, pastora, lá em casa eu não posso colocar minha arca nas medidas de Deus porque o meu filho que mora lá faz isso e aquilo. Pare de dar desculpa. Deus vai vir e vai cobrar de você. Se o seu filho, seu primo, seu tio que mora com você está tendo um ato errado lá fora, você não é culpado de nada. Mas se você está permitindo que dentro da sua casa o pecado venha habitar, adoração a ídolos, prostituição dentro da sua casa, a arca é sua, você responderá por isso. Assim o Senhor está me dizendo sobre essa igreja. Se houver pecados aqui dentro, nós vamos responder pelo que está acontecendo aqui, pastores, vamos responder. Porque Deus coloca uma autoridade, você é autoridade na sua casa, querido. Se você permite que eles façam o pecado dentro da sua casa, você vai responder. A nossa casa é lugar de presença. A nossa casa é lugar de santificação e da presença de Deus sobre ela. Se tem alguém que está pecando lá dentro, conversa e diz: ó filho, aqui dentro você não faz. Respeita o pai e a mãe, então. A mãe sabe que você faz isso, mas eu quero respeito aqui dentro da nossa casa. Ore a Deus, não brigue e com certeza eles vão fazer. Agora eu tenho uma advertência. Se a mulher é casada com o marido, ele não é cristão, você não pode fazer nada. Apenas ore por ele e através das suas atitudes de conversão em Deus, você vai ganhar o seu marido. Se você, marido que está aqui, a sua esposa não é convertida, não queira alinhar a sua casa e botar a regra de Deus dentro dela, não. Respeite a sua esposa, mas continue orando por ela, orando dentro da sua casa, e você demonstre o amor de Cristo e demonstre que Cristo está em você, e pelo seu testemunho de vida você vai ganhar a sua esposa. Mas se pai e esposa, marido e mulher são casados e têm os filhos ali, façam com que eles respeitem a arca da presença de Deus, porque é ali onde Deus vai descer. É ali onde a mão de Deus vai estar sobre você. É ali onde você vai ter bênção de Deus sobre a sua casa. Assim o Senhor dizia: não deem desculpas. Diga, meu povo, não deem desculpas para terem imoralidade sexual dentro de casa por causa dos filhos. Não deem desculpa porque vocês estão sendo coniventes com o pecado que está acontecendo ali dentro e vocês não fazem nada. Então, advertem os seus filhos, aquele primo, aquele parente que está morando com vocês, ore por eles, porque a sua casa é um lugar consagrado a Deus. E a Bíblia vai dizer aqui que Deus, ele tinha uma aliança com Noé, uma aliança de salvação. Ele fez uma aliança dizendo para Noé: eu não vou destruir você e a sua casa. E Deus, ele cumpre com a sua aliança. Eu vejo Deus também tendo uma aliança
de cura, de milagres, de transformação, de libertação. Você tem uma aliança com Deus. Você não é um qualquer. Você tem uma aliança com Ele. Deus não se esquece da aliança que tem com você. E por isso eu quero dizer para você, não temas. Não temas por onde você andar. Porque Deus, Ele vai cumprir a aliança que Ele tem contigo. Se há uma enfermidade na tua casa, se há alguém que precisa ser liberto na sua casa, Deus tem uma aliança contigo. E através de você, é você que vai trazer essa cura e essa libertação através do poder do Espírito de Deus que age na sua vida e sobre a sua família. Aleluia. Quem aqui tem aliança com Deus? É uma aliança de salvação. É uma aliança onde Deus vai salvar você, vai salvar a sua casa. E as bênçãos do Senhor alcançarão até 1000 gerações daqueles que obedecem, daqueles que temem ao Senhor Jesus Cristo. Hoje eu obedeço, temo ao Senhor 24 horas, sabe por quê? Porque eu quero ver a minha geração na plenitude do Espírito de Deus. Eu quero ver os meus netos, bisnetos, tataranetos. A minha geração será abençoada até 1000 gerações. Comece por você. Você tem a bênção ou a maldição. Você escolhe a bênção do Senhor até 1000 gerações sobre você, sobre a sua